fazer uma segunda linha, então. A gente acha que vai o Fagner, né? Na zaga... Ih, já estou em meia. Faltou um zagueiro. Já me enrolei. Faltou um zagueiro, mas eu vou chegar lá. Vamos nas Liga nossas... na CBF, pede para atrasar a convocação. Vamos começar com as certezas. Casimiro, vai. Já botei o Casimiro aqui. E Arthur vai. Vai. Vai ter em todas as convocações desde a Copa. Arthur vai. Agora está falando muito do Fabinho, né? Cheguei aqui do lado esquerdo de Merece. novo. Quem é o segundo lateral? Alexandre ou Marcelo? Alex Telles foi convocado uma vez só. Eu acho que é Alexandre. Eu acho que é Alexandre. Um cara de Alexandre? Então fechamos. Tem mais meias aqui para a gente escolher. Fabinho foi testado. Eu confesso para vocês que não ficaria chocado com a volta do Fernandinho. Também não. Poderia ser uma surpresa para muita gente. O Tite planejava. Até porque o Tite tem uma outra característica, quem acompanhou ele nos clubes sabe disso, é de abraçar jogadores que foram importantes com ele ou que tiveram, por exemplo, o Tite falou muito do Fernandinho. Quando o Fernandinho não quis ser convocado lá no começo, depois da Copa, porque ele se sentiu não seguro, né, vamos dizer assim, no grupo da seleção. E depois, porque se contundiu, enfim. Mas o Tite encheu a bola do Fernandinho naquela época. Então acho que talvez se o Fernandinho topar a convocação agora, até como retribuição àquele momento, eu acho que se tiver essa conversa aí, eu acho que ele vai chamar o Fernandinho. Ele seria convocado em março. Eu já botei amistosos de março. Não foi porque se machucou, mas seria. Estava certo que ele seria. Já botei o Felipe Coutinho e o Lucas Paquetá. Os que a gente está vendo ser convocados. E aí, como é que eu fecho esse meio? São dois aqui? jogadores em baixa também, né? Só como Eu acho que ele vai levar o Renato Augusto. Mas está na turma da coerência. Renato Augusto. Na turma da coerência. Na confiança e na coerência. Tá. Eu acho, né? Para fechar, E Alain aí ou estamos falando Fabinho? de Tite, não da De gente. Tite, não da gente. Alain, Fabinho Eu ou sou zero Fernandinho? coerência. Por É mim, eu sou- um só para. Sobrou uma vaga no meio de campo aqui. Alain, Fabinho e Fernandinho. Eu diria que o Alan vai ser convocado. Não sei se na vaga do Fabinho, mas ele vai ser convocado. Os atacantes. Tem mais um meia aqui? Opa, abriu mais uma vaga. Agora me enrolei. Então... você na verdade convoca quem você... não, eu posso... Parece que vai. Aquele menino que eu tô guardando o lado esquerdo para ele. Mas enfim, tem o Gabriel Jesus aqui. E vamos botar o Neymar nesse lado esquerdo. O Neymar vai, mas com uma pergunta fatal e Essa é a importante da pergunta de coletiva, R$1 milhão. Vai ser a primeira. Vai da ser. Por favor. É a primeira. né? Senhor repórter, não me falte com essa pergunta. Por que Douglas Costa foi cortado e Neymar não, né? Eu diria que David Neres e Everton Cebolinha. Tem 2 lugares na frente. Tem, os dois. Tem? David Neres com certeza. O Everton, boas possibilidades. David Neres. Eu vou botar aqui do lado esquerdo o Everton Cebolinha. Estamos com 2 vagas. Podem escolher aí à vontade. Everton do Grêmio. Neymar você já botou, né? Neymar eu já botei. Felipe Coutinho, Firmino. Lucas Paquetá, Firmino, Renato Augusto, Alain, David Neres? David Neres já botei. Lucas Moura, Vinícius Júnior. O Lucas Moura, acho que não. Eu acho que entre os dois o Vinícius Júnior está na frente. Vinícius não foi convocado para a seleção olímpica. Hein? Foi e se machucou, né? Foi convocado, jogaria nos amistosos de março e se machucou. Tá faltando um. Lançou a camisa branca. Engraçado. Dia da posse do presidente. William, Lucas Moura, Fred, Dudu, Douglas Costa, Bruno Henrique. Para fechar o pacote. O Fabinho não tá... Vamos botar o Fabinho aqui, né? Que foi o que meio que Embora sobrou pensando ali. com a no cabeça nosso- do Tite, eu acho que o William também tem uma chance boa, porque ele sempre foi jogador quase titular, meio Sim. reserva, enfim. Vou botar o Fabinho deslocado aqui e vou finalizar. E depois a gente bate com a lista do Tite. Nós fizemos um exercício também aqui. De nada. Saiu ali. Obrigado pela participação. Foi um prazer. O exercício que a equipe do Redação fez, eu queria justamente fechar esse time aqui para a gente poder fazer uma comparação. Será que nós escalamos aqui os que tiveram mais minutagem? Não, e essa também é uma questão que eu coloco nessa seleção, é o seguinte, alguns jogadores estão em baixa e alguns jogadores não têm jogado. Né? Do grupo que eu acho que até o Tite vai chamar, mas alguns jogadores não têm chamado. Em clubes, nos clubes, evidentemente, nos clubes. Por exemplo, o Felipe Coutinho, que é titular desde sempre com o Tite, ele está sendo quase expulso do Barcelona, né? Está sendo botado para fora, assim, com requintes de crueldade. Alguns jogadores dessa lista têm jogado pouco. Né? O Gabriel Jesus deixou de ser titular no Manchester City, o Firmino não tem sido tão utilizado como foi no começo da temporada, enfim. No fim, agora até se machucou, né? Se machucou, mas enfim. Então tem vários jogadores aí que estão em baixa nos clubes, né? O Arthur Mas nem vamos sempre ver. é titular O no Arthur Barcelona, nem às vezes sempre é joga o titular. Vidal, não joga Vamos ver com o Tite. Nós fizemos 2 possibilidades para o time titular, tá? Um 4-2-3-1, tem sido o sistema que ele mais usa,
e um 4-1-4-1. E olha que curioso que aconteceu. Fizemos uma escalação não por preferência, não por gosto, nada disso. Como ficaria a seleção do Tite se o critério fosse minutos jogados desde o fim da Copa? Nos clubes ou na seleção? Na seleção. Na seleção. Quem o Tite mais usou? Quem ele mais usou. Né? Tá certo. Será que bate com o que ele está pensando para a Copa América? Vamos dar uma olhada. É sempre curioso isso, né? Curioso. Os seus testes, botou, vamos ver o que acontece. A sequência foi essa aí, né? O primeiro amistoso pós-Copa do Mundo Estados Unidos. juntou Brasil e Estados Unidos. Depois teve aquela goleada sobre El Salvador. Duríssimo confronto. O resultado mais expressivo, assim, em termos de gols marcados. Esse jogo foi tão ruim, né? Brasil e Arábia Saudita. O gol demorava a sair. Você vê o naipe dos times que o Brasil enfrentou, né? Os testes que o Brasil fez, né? Esse foi o único que... Teve uma Argentina sem Messi, com um time bem jovem, bem renovado. Né? E esse gol saiu no último minuto, não foi? Não era já acréscimo? E esse gol também foi bem no final. Esse gol de pênalti contra o Uruguai foi um jogo bem... Foram dois jogos, aliás, de característica bem parecida. O Brasil martelava, mas não conseguia chegar ao gol. E Camarões também, né? O gol teve que sair numa cobrança de escanteio. Não está muito legal essa sequência que a gente está mostrando. Mas aí teve o duríssimo... Mas agora sim. Agora sim. Contra o Panamá. E agora piorou, né? Esse é o pior resultado, certamente, do pós-Copa do Tite, né? Pela fragilidade do adversário, enfim. Resultado e desempenho do time, né? Não é só o... O time jogou muito mal depois da Copa. Né? Contra a República Tcheca, talvez pressionado. O segundo tempo foi bom, né? Pelas críticas, o Brasil jogou para ganhar. Não foi amistoso de fazer teste, né? O Tite foi talvez um pouco mais passivo contra o Panamá. Quis deixar o mesmo time, ver como é que rendia e tal, mas esse aí ele falou, não vou empatar de novo, não. Aliás, perder, né? Porque estava 1-0 República Tcheca. Sim, foi de virada. A marcha da contagem foi diferente. Quem, então, jogou mais nesses amistosos, nessa sequência de amistosos aí que a gente viu? Montamos duas opções de campinho aqui. O 4-1-4-1, que você pode dizer que é um 4-3-3 também. Né? Do jeito que o Tite... Como não é linha de ônibus, tanto faz. Né? Não é o Penha-Lapa? Troca o número de telefone. Não, se errar o número da linha de ônibus, complica. O Penha-Lapa é que dá problema, o resto não dá. O Alisson está nas duas e o Danilo também. Jogou mais do que o Fagner. Do lado esquerdo, o Alexandre. A zaga tem... Até o Casimiro ali, ó. Não, na verdade, até o Arthur. Temos uma consistência. Agora, olha que interessante que acontece. O Neymar também está nas duas seleções. No 4-2-3-1, a gente está imaginando um Neymar flutuando pelo meio, mas é questão de posicionamento, tá? O Firmino é o atacante, Felipe Coutinho pela direita, ou seja, repete todo mundo. Mas falta um cara. A gente não conseguiu identificar entre os outros jogadores, seja para formar o lado esquerdo ali no... um meio-campo de 3 jogadores, ou seja, para formar uma linha de 3 atrás do centroavante, a gente não consegue identificar quem é esse cara. Tem o Richarlison, que foi usado pela direita às vezes, acho que até pela esquerda no lugar do Neymar, né? O time passou a jogar diferente com ele, a ter uma dinâmica maior. Né? Mas é curioso isso, né? Talvez, lógico, gente, que a minutagem não é o critério. Ninguém está dizendo aqui porque ele escalou mais, esses caras vão jogar. Voltando lá ao começo do programa, de acordo com a coerência do Tite, né? O ponto de vista do Tite, é uma seleção muito, muito possível, eu diria. Né? Até porque esses amistosos têm formações que o Tite colocou jogadores que ele sabe que vai usar na Copa América, ele não colocou para testar outros. Então tem esse ruído aí nesse critério, né? Tem jogadores que não teriam tantos minutos se fossem todos os jogos para valer. Agora, nós não hesitamos em incluir o Neymar na lista. Ninguém aqui está na dúvida se o Neymar pode ou não pode pintar. Zero dúvida, né? Não. Zero dúvida, não. A questão, na verdade, assim, é como o Tite vai lidar com o Neymar internamente, né? Porque, tecnicamente, eu acho que seria ruim para o Brasil não convocar o Neymar. Você está punindo a seleção brasileira que vai disputar uma Copa América dentro de casa. Mas, do ponto de vista de grupo, de gestão de pessoas e tal, eu acho que o Neymar tem que ser... aliás, já deveria ter sido há uns 6, 7 anos atrás, e ser enquadrado, né?
Ou seja, dar a abraçadeira de capitão para ele, eu acho um negócio inacreditável. Já era antes, com esse tipo de atitude que ele tem tido na Europa, é pior ainda, né? Ele se achar o dono da seleção, enfim, eu acho que deveria haver um enquadramento do Neymar, que aqui tem regras, aqui você é mais um, enfim. Mas se você dispensar o futebol do Neymar, jogando uma Copa América em casa, acho que é punir a seleção brasileira e não o Neymar, né? É que o problema, enfim, o que vai aparecer certamente como um questionamento é que o Tite já puniu um jogador. Aí o Tite vai ter que dizer por que não. A coerência dele Aí vai a ser cobrada. coerência fica... Vamos lembrar do que ele disse sobre o Douglas Costa numa convocação da seleção brasileira. Douglas Costa, por que não foi convocado? É essa a pergunta? Pelos 2 fatores. Lesão e o incidente. Incidente ou acidente, eu não sei qual é Tite. o ato de disciplina. Não vou cuidado com o adjetivo, eu não estou sabendo colocar. Com o ato de disciplina ele fica, ou com falta de disciplina, ou foram os 2. Bom, resgatar esse trecho da entrevista coletiva já foi importante para a gente lembrar que teve lesão também. Né? E tem outra... Não era um simples corte por indisciplina. E tem uma diferença de contexto. Era uma convocação para amistosos. E o Douglas Costa voltou depois. Foi convocado depois disso. Sofreu uma punição temporária e voltou. Não saiu dos planos. Então é um pouco injusto colocar no mesmo... Se fosse um amistoso, talvez ele não convocasse o Neymar, dissesse, não estou convocando por causa disso, e depois, então, não temos como saber se ele faria a mesma coisa. Mas ele já começa suspenso. 3 jogos, metade da fase de grupos. Então, assim, o Paris Saint-Germain faz 57, 60 jogos por temporada. Ele já começa suspenso de 6. Então, assim, se ele deixa o time... É 10%. Que paga a ele o maior salário do mundo, ele é o jogador mais caro do mundo, se ele deixa o time na mão, quando ele vai deixar a seleção? É uma pergunta justa, acho, de fazer. Claro. Em algum momento, ele sempre dá a impressão de que em algum momento ele vai deixar o time na mão, por causa desses destemperos. E o que chamou a nossa atenção aqui foi que na França não repercutiu tanto essa agressão quanto repercutiu no Brasil. Não sei se é porque a gente pensa no Neymar também como capitão da seleção brasileira. Mas um país que tem 400 tipos de queijo tem mais preocupações, né? Quantos views? Isso não é pauta da francesada, não, né? E tem muito mais soco rolando lá do que esse do Neymar no momento, né? Mas, de qualquer forma, eu não sei, para mim ficou a sensação de que vocês citaram aqui tipo de agressão, né? O do Douglas Costa foi no campo. Eu acho a agressão fora de campo pior. Pior, muito pior. Uma coisa minha. Concordo. Bater em torcedor. Até mais que o torcedor seja provocado. Até porque ali ele já não está no calor do jogo, naquela coisa de interna de gramado ali. É ruim bater dentro do campo, é ruim, mas fora. É ruim por onde quer que se olhe. O Neymar é o craque, é o astro, é o grande jogador que vai se colocar no mesmo nível de um idiota que vai ali provocar, né? Notabilizar um idiota, sabe? Era bem evitável. Vamos lembrar que na final olímpica, o Milton narrou, né? O Neymar sai de campo com a medalha no peito e bate boca com o torcedor. Né? O Neymar é maior do que isso, muito maior. Muito maior. Eu me lembro sempre do... Ele é que se diminui, né? Com esse tipo de atitude, ele se diminui. Me lembro sempre do Parreira, tão criticado, tão enxovalhado, passou por tanta dificuldade para ser campeão do mundo, saiu de campo com a taça na mão dizendo, pode tocar que ela é nossa. Né? Dividiu com as pessoas aquele momento. Com as pessoas e foi superior. Um momento, né? Principalmente no momento de vitória. No caso da agressão ao torcedor, não era um momento de vitória, você pode dizer que está com a cabeça quente e tal, mas eu vou muito na linha da liturgia do cargo que o Milton citou aqui. Eu acho que você tem responsabilidade, você tem compromisso. Você pode até dizer assim, não quero ser exemplo para o filho de ninguém. E até já escrevi isso uma vez na Copa. Dos meus filhos, pode deixar que eu cuido, eu dou os exemplos que eu acho, indico, aponto os exemplos que eu acho relevantes, né? Não estou contando com o Neymar para ser exemplo para os meus filhos. Co-educador, né? Não precisa. E nesse jogo, mas assim, responsabilidade com a função que ele exerce, ele tem. E nesse jogo tem uma responsabilidade pública. O Neymar estava voltando de lesão, fez um gol, deu passe para outro, jogou, arrebentou com o jogo, foi o melhor em campo, disparado. Poderíamos estar todos aqui falando de como o Neymar voltou bem, como o Neymar está jogando demais, como ele vai ajudar a seleção, e a gente está aqui discutindo o comportamento dele fora do campo. E o Globoesporte.com destaca também, é a última que eu vou mostrar aqui antes da gente ir para o intervalo, e nessa brincadeira que a gente fez aqui no começo, lógico que isso é só uma interação com os internautas, não tem valor científico, demográfico, pode usar minha localização. Ele ficou fora dos 10 preferidos.
Teve isso também. O que mostra Fora que dos esse top tipo de 10. atitude já está repercutindo na torcida, né? Isso indica claramente que muitos torcedores não quiseram convocar o Neymar. Não quiseram convocar o Neymar, exatamente. Não queriam que o Neymar fosse convocado. Torcedores, nessa interação que a gente fez aqui. Né? Isso não é o Ibope que foi para a rua perguntar Neymar deve ou não deve ser convocado. Enfim, está na hora de